Há 100 anos, nascia no Recife um dos maiores nomes da literatura nacional, João Cabral de Melo Neto. Primo dos poetas Manuel Bandeira e do sociólogo Gilberto Freire, João Cabral vem inovar com um processo de escrita extremamente singular. Sua obra pode ser comparada ao trabalho de um ourives. Ambos desempenham com precisão a técnica perfeita na construção de uma obra singular, difícil de se assemelhar a qualquer outra da nossa literatura. Nascido em Recife, entre os engenhos de cana-de-açúcar, João Cabral vai encontrar, no contato com os funcionários do engenho e também com os retirantes, a matéria bruta para a construção de sua obra-prima, Morte e Vida Severina. Apaixonado pelo futebol, João Cabral vai jogar pelo juvenil do Santa Cruz Futebol Clube, ganhando o título de campeão em 1935. Hoje, João Cabral representa um dos maiores nomes da literatura nacional e vai se destacar por um processo de escrita extremamente preciso. Representante da terceira geração modernista ou geração de 45, ainda conhecida como geração pós-moderna, sua escrita, sofisticada e singular, se assemelha a poucas na nossa literatura. O meu nome é Severino. Não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos, com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor desta sesmaria. Como então dizer quem fala, ora, a vossas senhorias? Vejamos, é o Severino, da Maria, do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais 5 havia, com nomes de Severinos, filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos, já finados Zacarias, vivendo na mesma serra, magra e ossuda em que eu vivia. Somos muitos Severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande, que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sob as mesmas pernas finas. E iguais também, porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos Severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual. Mesma morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença. É que a morte severina ataca em qualquer idade e até gente não nascida. Somos muito severinos, iguais em tudo e na sina. Há de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima. Há de tentar despertar terra sempre esquecida. Há de tentar arrancar algum roçado da sina. Mas, para que melhor entendam a história de minha vida e melhor possam acompanhar a minha trajetória, passo a ser o Severino, que em vossa presença emigra. Morte e Vida Severina. Obra clássica, obra-prima de João Cabral de Melo Neto, representante do regionalismo. O regionalismo é aquele movimento em que os escritores tentam representar dentro da literatura regiões que não costumavam aparecer. Severino, como muitos retirantes, sai de sua terra natal para tentar a vida na cidade grande. Severino acredita que se chegar a Recife, ele terá uma vida melhor. Ao longo de sua trajetória, ele se depara com a morte em suas diversas facetas. A morte pela fome, a morte por emboscada, a morte por fraqueza, a morte por doença. Ao chegar a Recife, Severino percebe que a morte também aqui o espera. O que muda é apenas o cenário. Agora, ele está rodeado por águas. No auge do desespero, Severino pensa no suicídio como uma forma
de solucionar o seu sofrimento. Para que continuar vivendo se a morte anda à espreita? Mas existe algo que move a vida de todo ser humano: a esperança. Num determinado momento da obra, nosso personagem, que não tem uma individualidade, porque ele representa todos os retirantes que vivem em condições análogas a dele, ele se depara com um acontecimento que o devolve a esperança. E Severino percebe que, por mais dolorosa que a vida seja, viver sempre vale a pena. A cidade é passada por um rio, assim como uma rua é passada por um cão, uma fruta por uma espada. Aquele rio nada sabia da chuva azul, da fonte cor-de-rosa, da água do copo de água, da água de cântaro, dos peixes na água, da brisa na água. Assim como o rio, aqueles homens são como cães sem plumas. Um cão sem plumas é mais do que um cão saqueado, é mais do que um cão assassinado. O cão sem plumas, de João Cabral de Melo Neto, uma metáfora para o rio Capibaribe. Um cão sem plumas é um cão indesejado, talvez nem cão ele seja mais. É um cão que as pessoas não desejam afagar, é um cão que as pessoas não desejam ter por perto, porque ele perdeu uma das suas principais características. Assim como o rio, repleto de detritos, cheirando de maneira desagradável, o rio é como um cão sem plumas. Um espaço que as pessoas não desejam ter por perto. Dentro deste poema, João Cabral faz uma metáfora para o rio em si, de maneira geográfica, o percurso que ele faz, os obstáculos que encontra, mas também uma metáfora para a vida humana, as pessoas que sobrevivem no seu entorno. Há que se perguntar se esses homens ainda são homens.